São relatos, fragmentos de biografias, de notícias sobre um fenômeno que parece saído de um filme. Totalmente. Cartas de amor da Segunda Guerra Mundial que só encontraram seu destino, sei lá, mais de meio século depois. Imagina só. A nossa missão aqui é mergulhar fundo nessas histórias e tentar entender o que realmente está em jogo quando o passado bate a porta de uma forma tão inesperada. É, porque a primeira coisa que vem à mente é um romance, né? Aquela ideia de um amor que venceu o tempo. Sim, o clichê. Exato. Mas eu acho que a realidade é muito mais complexa e talvez até mais bonita por isso. A grande questão é, quando uma mensagem leva 60, 70 anos para chegar, o que ela entrega de verdade? Essa é a pergunta. É possível retomar um sentimento que foi interrompido ou a busca por algo totalmente diferente? Exatamente. Eu acho que a busca é por respostas. É a tentativa de dar um final, sabe? Para uma história que a guerra deixou em aberto, em reticências. Deixou um vácuo. Um vácuo. Imagine a cena. Um jovem soldado, em 1944, escrevendo à luz de um lampião, sem saber se vai ver o dia seguinte. Ele envia a carta, mas ela nunca chega. Para ele e para a pessoa que esperava, a vida continua, mas um pequeno fio fica solto para sempre. É sobre esses fios que a gente vai falar. E para entender o drama dessas cartas, a gente precisa primeiro visualizar o que a guerra fazia com a vida das pessoas, né? Com certeza. Porque não era só o campo de batalha. Longe disso. Ela era uma força de ruptura que entrava na casa de todo mundo. Na vida cotidiana. Exato. Plano simples, sabe? Coisas como voltar para casa, casar, ter uma vida tranquila. O básico. Tudo isso era pulverizado. Para milhares de jovens casais, o único elo, a única ligação que restava eram as cartas. E que elo frágil, né? Pensando hoje, a gente fala em comunicação instantânea, mas naquela época era um pedaço de papel. Um pedaço de papel. Viajando por um mundo em chamas. As cartas eram lentas, podiam levar meses, e ainda passavam por uma censura militar rigorosíssima, né? Sim, trechos inteiros apagados com tinta preta. Muitas se perdiam em navios que afundavam, em caminhões bombardeados, ou simplesmente ficavam esquecidas no arquivo militar, empoeirado. Nossa. E essa fragilidade toda criava uma situação de uma crueldade imensa. A incerteza. Você não sabia se o silêncio significava que a pessoa estava ocupada, Ou que a carta se perdeu. ou que o pior tinha acontecido. E essa ausência de notícias forçava as pessoas a tomar decisões, a seguir em frente. É o que alguns historiadores chamam de vidas paralelas. A partir do momento em que a comunicação se rompe, duas linhas do tempo começam a correr, tipo, Exato. um paralelo. Numa, o casal poderia ter ficado junto. Na outra, a que de fato aconteceu, a pessoa que ficou em casa, ela eventualmente seguiu em frente, casou com outra pessoa, teve filhos, netos. Construiu uma vida inteira. Uma vida inteira sobre a fundação de uma não-resposta. O que poderia ter sido se transformou numa memória guardada a 7 chaves. Uma memória que, para muitos, virou um ponto suspenso no tempo. Uma promessa silenciosa que ficou ecoando por décadas. Uhum. Mas, e é aqui que a história fica realmente impressionante, o que quase ninguém sabe, é que algumas dessas mensagens, elas não morreram nesse silêncio. Vamos para o ano de 2003. Um veterano americano da Segunda Guerra, vamos chamá-lo de Sargento Miller, já com mais de 80 anos, viúvo, Certo. ele está arrumando alguns papéis antigos em casa. Uma cena que deve acontecer todo dia, em milhares de casas. Apenas um senhor organizando o passado. Exatamente. Uma cena comum, mas no meio de velhos documentos, ele encontra uma carta. Uma carta que ele mesmo escreveu em 1944. Nossa. Um dia antes de embarcar para lutar na Europa. Era para uma jovem, Eleanor, com quem ele tinha dançado só algumas vezes num baile da cidade. Poucas vezes. Sim, não era uma declaração de amor arrebatadora, mas algo simples, sabe? Cheio de uma esperança juvenil. Falava sobre o futuro, sobre voltar para casa e, quem sabe, convidá-la para dançar de novo. Por algum motivo, a carta nunca foi enviada. Ficou ali, dobrada, por quase 60 anos. Peraí, depois de uma vida inteira, 60 anos, o que ele faz é uma decisão de uma vulnerabilidade Tremenda. gigantesca. Mandar essa carta agora. O que ele podia esperar?
A chance de ela ainda estar viva já era pequena. E se estivesse, que se lembrasse dele, um rapaz com quem ela dançou algumas vezes, há tanto tempo. É um risco. Um risco emocional gigantesco. Ele não tem medo da resposta? Ou pior, da falta de uma resposta? Pelo que os relatos indicam, ele não esperava nada. Não era sobre reatar um romance. Foi descrito como um ato de encerramento. Fechar um ciclo. Exato. A necessidade de fechar um ciclo que, de alguma forma, ficou aberto na mente dele por toda a vida. Ele sentia que devia uma explicação, mesmo que tardia, para aquele silêncio. Então, ele colocou a carta no envelope novo, selou e foi até a caixa de correio. Um gesto simples, mas que carregava o peso de uma vida inteira. E o silêncio que se seguiu deve ter sido ensurdecedor. A espera. Por algumas semanas, sim. E então, o telefone tocou. Não acredito. Era ela, Eleanor. E ela não apenas estava viva, mas se lembrava perfeitamente dele. Sério? Ela disse que lembrava do uniforme, do nervosismo dele ao convidá-la para dançar, do medo que os dois tentavam disfarçar com sorrisos. A guerra tinha interrompido algo que mal tinha começado, mas que para ela também nunca tinha sido completamente esquecido. Caramba! Ela contou que também esperou por notícias, que na época nunca chegaram. A carta finalmente tinha completado sua jornada. Essa história é inacreditável, parece um roteiro de Hollywood, daquelas coisas que a gente acha que não acontecem na vida real. Pois é. A minha dúvida é, isso é uma anomalia do destino? Tipo um caso em 1 milhão? Ou será que existem outras histórias como a do Sargento Miller escondidas por aí? E é aí que a nossa investigação fica ainda maior, porque isso muda completamente como a gente vê o passado. A história dele não é um caso isolado. Não é. De forma alguma. Essas cápsulas do tempo emocionais estão espalhadas esperando para serem descobertas. Em 2015, na França, uma senhora chamada Annelise, com mais de 90 anos, recebeu uma carta datada de 1943. Como assim? De onde ela surgiu do nada? De um lugar totalmente improvável. Um mercado de antiguidades. Um mercado. Sim, um colecionador de artigos militares comprou uma caixa de medalhas e documentos, e no fundo encontrou a carta. Era de um soldado britânico, James, que Annelise conheceu durante a guerra. A carta nunca chegou. Por 72 anos ela viveu acreditando que ele não tinha sobrevivido. Meu Deus! O colecionador, curioso, investigou a história, encontrou o nome dela e descobriu que ela ainda morava na mesma região. Então a carta se torna uma espécie de órfão histórico, um artefato que perde seu propósito e precisa ser resgatado por um estranho, um arqueólogo de sentimentos, para completar sua missão. E é uma ótima definição. E é uma metáfora muito poderosa de como a história pessoal, a história com H minúsculo, se perde dentro da grande história e precisa de um acaso para ser redescoberta. Perfeito. E tem mais. Um dos relatos que a gente analisou vem da Alemanha. Um veterano de 90 anos, Klaus, pesquisando arquivos militares online, encontrou um registro de uma correspondência devolvida. Era uma carta que ele tinha enviado para a noiva, Joana, e que nunca foi entregue. Décadas depois, motivado por essa descoberta, ele decidiu procurá-la e a encontrou. Ela estava com 88 anos. Eles não se viam desde que a guerra os separou. É impressionante a quantidade de histórias, mas isso me leva a uma outra questão, talvez a mais importante de todas. Qual? O que acontece depois da carta? Quando eles se reencontram, os cabelos brancos, as mãos marcadas pelo tempo, as vidas completamente diferentes. Não pode ser como nos filmes, imagino. Não mesmo. Não se trata de reviver um romance juvenil, de tentar apagar décadas de existência. O tempo não volta, né? De forma alguma, e todos os relatos apontam para a mesma direção. O objetivo do reencontro é outro, é muito mais profundo. Não é sobre o futuro, é sobre o passado. É a busca por respostas e... Validação. Eles se sentam para conversas longas, não sobre o que poderiam ter sido, mas sobre o que de fato foram. Sobre a juventude, o medo, a esperança que eles compartilharam. Então é quase como um encontro de testemunhas. Cada um é a única pessoa no mundo que pode confirmar a memória do outro. Exatamente isso. O reencontro serve para validar a experiência, para confirmar que o que eles sentiram foi real,
que o sacrifício, a espera, a saudade, que nada daquilo foi só um sonho de juventude. Entendi. É um ato de reconhecimento mútuo. É poder olhar nos olhos da outra pessoa e, sem precisar de muitas palavras, entender que aquela parte da sua vida que só você carregou por tanto tempo também existiu para mais alguém. Faz todo sentido. Então, que o Sargento Miller buscava ao enviar a carta 60 anos depois não era reconquistar um amor perdido, Não. mas sim a chance de finalmente ser ouvido. Era sobre a mensagem, não sobre o romance. A paz de uma mensagem entregue depois de uma vida inteira de silêncio imposto. Isso. A paz não vem de reatar nada, mas de finalmente apagar aquela interrogação que durou uma vida inteira. É exatamente isso. Não é sobre recuperar a juventude, mas sobre oferecer ao passado o repouso que a brutalidade da guerra impediu. É um ato final de gentileza com as suas próprias memórias. Permitir que aqueles sentimentos interrompidos, aquelas palavras que ficaram suspensas no tempo, possam, enfim, descansar em paz. Indo isso. O tempo pode separar os corpos, as vidas, os destinos, mas essas histórias nos mostram que ele não apaga necessariamente a verdade do que foi sentido. E nos ensinam que algumas palavras, as mais importantes, às vezes precisam de décadas para encontrar o caminho certo e chegar ao seu destino. E talvez o sentimento, mesmo interrompido, encontre um caminho de volta, não para recomeçar do zero, porque isso é impossível, Impossível. mas para encontrar um final adequado, para encontrar um ponto final em vez de uma reticência, para encontrar, como você disse, o descanso. Exato. E fica a reflexão para a gente, né? Quantas cartas como essas ainda existem, por aí esperando em silêncio dentro de baús, gavetas, arquivos esquecidos pelo mundo? Nossa, incontáveis. E talvez o mais importante, quantos pontos suspensos no tempo nós mesmos carregamos, esperando pelo momento certo de encontrar o seu encerramento?